Amiguinhos, glórias a Deus, estamos mais um dia firmes e fortes, perseverando no nosso desafio de leitura do livro de Provérbios até o final desse ano. Hoje, dia 23 de dezembro, vamos estar fazendo a leitura do capítulo 23 também. Então peço que você me acompanhe, ouça até o final, eu sempre leio todo o capítulo e depois faço os apontamentos de alguns versículos. E que fique para você também a sua leitura particular e depois o aprofundamento desses versículos. Vamos ler. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo, a partir do versículo 1. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta, se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Ele vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Versículo 9. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e uma esperança não será frustrada. Escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte aos beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio, nele terá a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que te deu a luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram a beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como uma cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas não senti nada. Quando voltar a despertar, então voltarei a beber. Então nós vemos aqui mais uma vez Provérbios nos direcionando a muitos temas e em cada um deles falando como nós termos a sabedoria para saber lidar com eles. Nós vemos aqui no versículo 10 e 11, mais uma vez relembrando acerca dos necessitados, para que não venhamos a ser pessoas displicentes
e aqui ele fala especificamente entrar na terra do órfão, ou seja, tentar uma contenda, tirar do outro aquilo, daquele que é necessitado, o que é seu, porque o seu Redentor é forte e certamente o defenderá. Glórias a Deus, existe um Deus que sim, zela, cuida daqueles que são necessitados. Ah, Suzana, mas então por que eles são necessitados? Você poderia fazer, porque apesar das necessidades, eles continuam firmes, eles continuam, muitas vezes você vê pessoas que são simples, que não têm poder aquisitivo alto, mas elas continuam com fé, elas continuam com seu coração guardado, porque o Redentor tem cuidado delas. Então que nós não venhamos, de forma alguma, ver alguém que tem uma necessidade e tentar prevalecer nessa necessidade, porque Deus é que vai defendê-las, que haja temor no nosso coração. E sejamos aqueles que também, junto com o nosso Deus, defendem aqueles que têm a sua necessidade. Outro tema aqui que ele vem lembrando, vem falando novamente, é sobre a embriaguez. Ele fala no versículo 19 até o versículo 21 e do versículo 30 até o versículo 35, falando sobre, no versículo 21 ele fala do comilão e da embriaguez, ou seja, fala dos excessos. E no versículo aqui 30, ele vem dizendo sobre a bebida misturada, o vinho forte. Então, nós vemos ao longo da palavra de Deus situações em que homens de Deus beberam e também, apesar disso, de serem homens de Deus, eles passaram por vergonha. Um exemplo é o próprio Noé, que depois que foi lá e fez uma vinha para si, se embriagou e teve um momento de vergonha. E nós vemos a Bíblia mostrando também Jesus transformando a água em vinho. Então o vinho aí não com uma forma negativa, mas um momento de comunhão, um momento de alegria. Então o que a Bíblia condena é o excesso. E aqui ele está mostrando exatamente o que o excesso vai gerar. Ele aqui vem finalizando. A pessoa dirá para si, fui espancado. Bateram em mim. Mas ele diz, nada senti, não doeu. Por quê? Porque naquele momento ele está anestesiado. Então nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. A bebida, nós percebemos nas sociedades que ela pode ter um momento de comunhão, mas também quando ela se torna excessiva, ela chega a trazer vergonha. Pessoas, que bebem e acabam destruindo os seus lares, pegam um carro e acabam fazendo dele uma arma mortífera. Então, quando as pessoas perdem o controle diante da bebida, que, na verdade, quando a gente sabe o que é o nosso limite? Infelizmente, quando ultrapassamos ele. Então, a bebida é algo muito sério, não pode ser levado de qualquer maneira. E a Bíblia está aqui nos admoestando, está aqui nos direcionando para que nós venhamos observar isso. Não é quesito de religiosidade, mas é um quesito de atenção. Nós podemos ver os males que a bebida causa, o excesso da bebida, ela causa na sociedade. Então, que nós venhamos realmente ser pessoas que têm sabedoria e nos afastar de todo e qualquer tipo de excesso. Está me dominando, está se tornando algo incontrolável, então nós já sabemos que o nosso caminho é nos desviar desse caminho que está tentando tirar o nosso foco. E algo aqui que eu também separei, versículo 1, vem falando, quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Nós estamos diante de uma sociedade que fala muito da irreverência, como se fosse algo muito bom. É aquela pessoa irreverente. Mas, meu querido, se a situação pede reverência, tenha reverência, tenha respeito. Não trate todos como fossem iguais, porque tem situações que vai ter diferença sim. Diante do governador, diante de alguém que tem uma autoridade, não é aqui a questão de você ficar bajulando e não é a questão também que aqui está falando, de você tratar de qualquer maneira. Leve em consideração quem está diante de você. A palavra de Deus diz, a quem honra, honra. Então, a quem nós devemos honrar, que nós venhamos de fato honrar essas pessoas. E aqui vem falando do nosso comportamento. Não é nem bajulador e nem excessivo de uma intimidade que não aconteceu. Leve em conta quem está diante de você. Ele até dá aqui um exemplo. Se você é glutão, então coloque uma faca no seu pescoço. O que ele quer dizer com isso? Então você se observe. Não vai comer tudo de qualquer maneira, aquele desespero. O glutão é isso, não é que come em quantidade, Dependendo do tamanho da pessoa, da fome da pessoa, ela come uma grande quantidade. Mas aqui está falando também, mais uma vez, do excesso. Comendo no desespero. Tem gente que até tira da mão do outro, que coisa terrível.
Então vamos tomar cuidado com os excessos. É para esse lugar que a Bíblia está nos apontando. Porque às vezes a pessoa chega e diz, fique à vontade, mas está nos observando. E principalmente se a gente está passando vergonha, a vergonha vai ficar para nossa própria conta. Então vamos nos afastar disso. Então, querido, deixa aí no comentário quais são os outros versículos que chamaram a sua atenção. São muitos assuntos aqui abordados. O Espírito Santo tocou no meu coração para que eu estivesse tratando acerca desses que aqui eu explanei. Mas que você possa mergulhar ainda mais, refletir, pedir auxílio ao Espírito Santo e continuemos nessa caminhada de crescimento espiritual em sabedoria. Até amanhã. Deus te abençoe rica e abundantemente. Beijinhos. Glórias a Deus.